Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Um dos índices de desenvolvimento da economia nacional e regional é a geração de empregos. Estamos caminhando para o fechamento do primeiro semestre de 2024, otimistas com os resultados alcançados até aqui. Para fazer uma análise deste cenário na cidade de Uberlândia, a maior do interior do estado, a nossa convidada de hoje é a professora universitária Cleonice Lima Marinho, carinhosamente conhecida como professora Cleo, da UNA. Professora Cleonice é mestre em contabilidade com mais de 32 anos de experiência no mercado, nas áreas trabalhista e tributária. Professora, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito produtiva, mas eu acredito que é importante nesse momento a gente esclarecer para o nosso telespectador quais são as fontes, professora, que fazem essa mensuração de contratações e demissões no Brasil até que isso chegue no Ministério do Trabalho. Então, nós como contadores temos um papel crucial nisso daí, porque a gente trabalha com as empresas, a gente trabalha com a área que gera essas informações, Então as empresas mandam essas informações através da plataforma do E-Social e chega no Ministério do Trabalho aquilo que a gente chama de CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então os empregos formais são medidos pelo CAGED. Agora o IBGE também faz essa aferição, professor? Existe uma segunda pesquisa, um segundo levantamento, um acompanhamento? Sim, o IBGE, que a gente chama de as publicações, são as pesquisas contínuas que são feitas nos domicílios. E assim, o que eu diria que diverge do CAGED é que enquanto o CAGED trabalha com os empregos formais, admissões e demissões com vínculo empregatício, carteira assinada, tal, o IBGE ele vai mais abrangente, Ele faz uma pesquisa mais ampla. Por quê? Às vezes a pessoa está recebendo seguro-desemprego, mas ele está empreendendo, ele está trabalhando, ele está gerando renda, ele está consumindo bens e serviços. Então, como o IBGE faz essa pesquisa nos domicílios, então ele tem um índice melhor no que se refere à desocupação. Então, ele pode apresentar, sim, um índice menor de desocupação por isso. Porque enquanto o CAGED mede a desocupação pelas demissões, o IBGE vai medir realmente por quem não está gerando qualquer renda, não está trabalhando mesmo. E esse índice do CAGED, professora me corrija se eu estiver errado, mas a sensação que a gente tem é o que é o mais popular, que acaba sendo divulgado mensalmente, pelo menos a própria imprensa gosta de trabalhar com esses números, os municípios também acabam adotando essa divulgação para mostrar essa evolução da economia, mas na prática, então, o CAGED ele se refere estritamente a quem está com carteira assinada e quem está recebendo o seguro-desemprego? Então, ou você está trabalhando com carteira assinada, ou você foi demitido naquele mês e está de seguro-desemprego, se tem o tempo certo para ter esse benefício, do contrário, está desempregado. Mas o CAGED informa isso. Quantas admissões no mês, Quantas demissões no mês? Então, isso aí é uma informação mensal que as empresas passam para a plataforma do governo através do E-Social. Agora, quem não está em nenhuma dessas situações, nem com carteira assinada e nem recebendo seguro-desemprego, ou como a própria professora citou, pode estar recebendo seguro-desemprego, mas resolveu que daquele momento em diante ele vai empreender. Elas não fazem parte desse cenário do CAGED, mas o IBGE, ele abraça, ele traz essas informações? Isso, ele identifica porque ele faz a pesquisa nos domicílios. Então, ele vai identificar o quê? Aquelas pessoas que mesmo informalmente estão trabalhando, estão gerando renda, estão consumindo bens, serviços, ou seja, estão contribuindo sim com o crescimento econômico de forma positiva. E tem muito no Brasil. Com certeza, o brasileiro é polivalente, não desiste nunca, já diz o senso popular. Agora, uma outra dúvida, nesse empreendedorismo natural do brasileiro, tem o mercado informal, e tem também, é muito comum, a gente fala, e estava alertando recentemente, a declaração do MEI, a gente tem as microempresas, o MEI, enfim. Esse trabalhador brasileiro, ele não entra, ele não faz parte dessa pesquisa, aí a gente caminharia para uma outra estatística? Aí eu diria que quem
representante, né, que tem um MEI, um CNPJ MEI, que tem uma microempresa, esses são aqueles que geram muitos empregos, inclusive formais, porque o MEI ele pode ter até um funcionário, né, de carteira assinada. Então, eles acabam gerando empregos também formais, no comércio, no serviço. Então, hoje isso é muito comum. Cabeleireiro, borracheiro, pipoqueiro, então o MEI vem para legalizar essas pessoas. Embora muito divulgado, mas muitas pessoas ainda estão fora disso, por desconhecimento talvez, mas a gente vê que uma crescente dos empregos vem muito das microempresas e dos MEI, microempreendedor individual. Aí eles formalizam os seus empregados. Eles formalizam os seus empregados. E muitos deles trabalham sozinhos com o seu CNPJ, não vão estar na informação do CAGED. Aí é uma outra estatística e um outro levantamento que mostra essa força produtiva do Brasil. Mas então, professor, até para a gente finalizar essa introdução e trazer esse desenho para o nosso telespectador, hoje as estatísticas, seja o CAGED ou o IBGE, então eles, na verdade, eles mostram para a gente um recorte da realidade, né? Porque a situação talvez ela pode ser mais ampla, uma vez que nem sempre legalmente ela vai estar identificada nas pesquisas. Exatamente. Então, o que a gente vê é que renda é gerada, embora a pessoa não esteja legalizada como MEI ou ME ou não esteja contratada numa empresa. Muitas pessoas empreendem informalmente, isso no Brasil é muito comum. E com uma cidade do tamanho de Uberlândia também não fica atrás, né? Ela contribui muito com a renda, mesmo na informalidade. Bem adiante aqui na nossa conversa, a gente vai fazer esse raio-x da cidade de Uberlândia, mas a professora falando me ocorre aqui. O evento pandemia que, né, nós enfrentamos recentemente, isso mudou esse cenário do mercado de trabalho, dos empregados e desempregados? Isso afetou diretamente? Tínhamos um cenário antes e depois da pandemia? Eu diria que antes da pandemia, a gente estava saindo daquela recessão, né, que teve 2016, onde saíamos de uma coisa otimista, 2014 um crescimento bom, mas a pandemia chegou e muito desemprego, lógico, porque as empresas fecharam e, como eu te falei, as ME e MEIs geram muito emprego, né? Então, com a pandemia, não aguentaram 18 dias fechado, como foi o caso, né? 15 dias, 10 dias. Então, muitas portas fecharam. Mas o brasileiro é como a gente fala, ele se movimenta. Ao mesmo tempo, eles já foram empreendendo. As pessoas desempregadas começaram a fazer doce em casa, comida, iFood, não sei o quê, e se movimentar. E eu diria que a pandemia, ela, embora no período, né, houve uma queda muito grande da empregabilidade, mas ela trouxe novas formas de gerar renda, novas formas de trabalhar. Então, a gente sai com algo positivo também da pandemia. Eu vejo que agora, no pós-pandemia, né, assim, a cara um pouco diferente. Mais MEI, né, mais pessoas se legalizaram como MEI, até porque ele respalda a pessoa quanto à previdência. Sim, né? Exato. Então, outras migraram do MEI para ME, cresceram um pouquinho, né? Então, a gente já vê esse efeito pós-pandemia, eu diria, de forma positiva. Porque se você observar, em 2022, a perspectiva para 2023 não era o que foi. E a gente viu que teve um crescimento, sim, em 2023. E 2024, crescimento que eu digo, no que a gente está tratando, de empregabilidade, de redução de desemprego. Não que, tá legal do jeito que está, não, mas melhorou muito. O desemprego vem caindo cada mês, né, cada trimestre. E 2023 a gente viu que o saldo foi positivo. Então, nós temos dois cenários positivos, não desmerecendo a gravidade da pandemia, mas ela acabou alavancando aí, então, quem talvez planejou, almejou ou foi pego de surpresa e precisou empreender, e nós tivemos um aumento das MEIs. E agora, então, com a doença sendo atenuada, a vacinação salvando vidas, é importante a gente frisar isso daqui, o cenário cada vez mais otimista, aumentando aí o número de empregados no Brasil?
Isso, de empregados, de empreendedores, eu diria, né? De pessoas que pegou esse gostinho aí de trabalhar por conta e contratar mão de obra. Isso tudo gera emprego, porque a pessoa era empregada em uma empresa. À medida que ela se vê como empreendedor e pega o gosto mesmo e vê que dá certo, ela acaba empregando mais pessoas. Então, são novos empregos que surgem, né? Novas frentes. Professora, aí a reboque disso que a gente está falando, um dado dessa semana, se não me falha a memória, a economia do país cresceu 2,5% nos últimos 12 meses, aponta o IBGE. Essa é a realidade hoje que o Brasil enfrenta? Isso reflete nesse mercado de trabalho, na empregabilidade? A gente vê isso sim. É tanto que se você observar os críticos ano passado, eles diziam, não, o Brasil não cresce, era 1,5%, e você viu que 2023 ele ultrapassou sim 2%. E esse ano a perspectiva é essa, para um salto, mesmo que menos de 1%, mais acima do previsto, Então, as previsões são otimistas, sim, para a empregabilidade, para a trabalhabilidade, que muito embora a pessoa não esteja formalmente CLT, mas ele está gerando emprego e renda, mas mesmo os empregos cresceram, sim. Agora, professora, como uma profunda conhecedora da realidade de Uberlândia, né? Onde Uberlândia se situa nesse cenário nacional, tivemos esse crescimento da economia, o avanço da geração de empregos. Aonde está Uberlândia no cenário brasileiro? Eu diria que Uberlândia está de parabéns, né? Uberlândia é uma cidade muito bem administrada, eu diria assim, e uma cidade que nos últimos anos recebeu muitos recursos privados, né? Muitas empresas vieram empreender mesmo aqui em Uberlândia, gerando muito emprego e renda. Empresas grandes, a gente, assim, é visível o tanto de novas construtoras, por exemplo, o agronegócio aqui é forte, né? É uma cidade pujante. E também, do outro lado, né, isso falando do setor privado, mas sim, no público você vê que é uma cidade que investe em infraestrutura, que tem incentivo para tecnologia, então atrai esses investimentos, até por incentivos mesmo, impostos. Então é um município que faz de Uberlândia uma cidade de mobilidade legal, né? Uma cidade inteligente, eu diria assim. Perfeitamente. Professor, eu vou fazer uma breve pausa. A voz não está ajudando muito hoje, não. Vou fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa. No retorno, a gente vai pôr uma lupa aí, então, em cima desses números de Uberlândia, né? O que tem favorecido para que esse desempenho da empregabilidade seja positivo. Boa entrevista de hoje, recebendo a professora Cleonice Lima Marinho, professora Cleo, da Universidade UNA, aqui de Uberlândia, falando aí então dos primeiros 6 meses de 2024 sobre a geração de empregos em Uberlândia. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta hoje, recebendo a professora universitária Cleonice Lima Marinho, falando da geração de empregos em Uberlândia nesse primeiro semestre. Professora, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Os números de Uberlândia, né? Que desenho que a gente tem aí, então, da geração de emprego em Uberlândia nesse primeiro semestre? Então, quando você analisa e compara Uberlândia com as outras grandes cidades, né, do país, nesse trimestre, Uberlândia ocupou o 2º lugar, né, das maiores cidades que mais contrataram. Né? Então, de maiores contratações foi Uberlândia, perdendo apenas, salvo engano, para Joinville. Olha só. Então, depois de Joinville, Uberlândia, falando de grande cidade, aquelas entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. Entendi, nesse perfil aí. Isso, então, Uberlândia ficou no ranking, 2º lugar, cidade que mais contratou. Agora, como é que motivos a gente pode atribuir, então, aí a essa geração de empregos positivas nesse primeiro semestre? Né? A professora que está na ponta ali, né, no levantamento dos dados, junto à contabilidade e também na vida acadêmica, o que a gente poderia elencar de motivos positivos para colocar Uberlândia nessa situação? Como a gente falou anteriormente, muito recurso privado, ou seja, empresas vindo para Uberlândia gerando emprego.
tanto comércio, quanto serviço, quanto construção civil, grãos, né? Nós temos em Uberlândia grandes cidades grandes empresas da área do agronegócio, né? Então, todas são empresas que geram empregos. E os micro e MEI também vêm ajudando, sim, em serviços e comércio nessas contratações. Mas agora, essas empresas, elas não vêm para cá por acaso. Tem um motivo, né? Tem uma atração aí, então, para que elas se situem em Uberlândia, né? A gente consegue elencar isso? Talvez a posição estratégica, incentivo? Posição estratégica, logística, né? Uberlândia é uma cidade logística, né? E nós temos, sim, incentivos municipais para empresas de tecnologia têm incentivo, o governo municipal ele tem algo relacionado a startups, né? Incentivar isso daí. Então, Uberlândia é uma cidade que chama por atrair, né, empresas que venham investir e, lógico, geram empregos. Agora, a formação da mão de obra talvez seja um gargalo em muitas regiões do país, né? Você tem a oferta da vaga de emprego, oferta de trabalho, mas você não tem a mão de obra preparada para desempenhar determinada função. Uberlândia é um polo educacional. É isso que eu ia te dizer. Uberlândia, ela é uma cidade que ela recebe empresas, ela recebe pessoas. Aqui tem pessoas para trabalhar e aqui tem muitas instituições de ensino que qualificam, sim, essa mão de obra, né? Então, não que nós estamos no ideal, né? Muita gente, lógico, precisa entrar no ensino superior, mas muito se tem relacionado ao ensino superior. Uberlândia é uma cidade universitária, né, com universidades federais, com muitas instituições privadas. Então, isso qualifica, sim, a mão de obra para o trabalho. E uma cidade de muitos jovens, né, e muitas pessoas migram em busca de trabalho aqui em Uberlândia. Eu não sei dessa realidade hoje, mas num passado não muito distante, né, essa mão de obra que era formada em Uberlândia, ela acabava migrando para os grandes centros justamente em busca de oportunidades. E hoje a sensação que a gente tem é que essa via inverteu a mão, né? Hoje as empresas estão migrando para Uberlândia porque aqui você encontra a mão de obra especializada. É fato? A professora percebe isso no dia a dia? Eu diria que sim. Você vê muito isso também na área de TI. É lógico que sempre tem, né? Os que vão, os que ficam. Pessoas que querem ter a experiência de, às vezes, morar fora, trabalhar fora, mas aqui nós temos, sim, empresas nas diversas áreas, né? De comércio, serviço, indústria, agro, que geram, sim, esses empregos e dá para reter esses talentos. A professora que está diretamente ligada à vida acadêmica, como é que é esse sentimento, esse clima dentro das universidades, né? Esse futuro profissional que está sendo formado aqui em Uberlândia, qual que é o sentimento, o que a professora tem percebido aí dessa nova geração de profissionais que está sendo formada nas universidades de Uberlândia? Então, eu trabalho na UNA, né, um centro universitário. Então, a gente vê que as universidades elas estão muito mais perto das empresas, né? Então, e vendo no mercado o que se precisa mesmo de mão de obra para trabalhar. Então, nós temos, assim, todas as ofertas possíveis de cursos que venham atender essa demanda de mão de obra qualificada. Nas engenharias, na área de saúde, na área de gestão de negócio mesmo, como contabilidade, administração, gestão financeira e por aí vai. Então, a gente percebe esses alunos que saem do ensino médio indo para o ensino superior e também aqueles que já estão no mercado e que precisam se legalizar, digamos, formalizar com o ensino superior, até para melhorias mesmo. A gente vê, né, hoje o interesse das pessoas em ter uma formação superior, porque isso vai ajudar. Professor, eu não sei se a gente acaba fugindo do foco aqui, a gente está falando de geração de emprego, fazendo essa análise do mercado, da economia, mas talvez mais numa questão comportamental, de novo, pela professora estar inserida na vida acadêmica, mas a gente percebe que mudou o perfil hoje dessa juventude, né, dessa nova geração de trabalhadores, até talvez em função do que aconteceu na pandemia, essa possibilidade de você trabalhar home office, online, nesse sistema misto. Essa também é uma realidade que hoje faz parte do nosso mercado de trabalho, da geração de empregos. Foi preciso se readequar
para absorver essa nova mão de obra ou essa nova modalidade de se trabalhar? Eu diria que a gente está com uma geração que já vem sendo trabalhada essa questão da adaptabilidade. Você vê que do dia para a noite a gente teve que se adaptar a lecionar para pessoas em casa e a gente do outro lado. E da mesma forma na própria eles... formação, né? E da mesma forma eles, né? Então eu diria que isso foi uma coisa positiva que a pandemia deixou. E obrigando as pessoas a aprenderem a trabalhar de casa, sim. Então, isso acabou virando meio que uma rotina, o trabalho home office, né? Migrando para o híbrido, é lógico que tudo não é mil maravilhas, tem os seus, né, contras, mas tem os seus muito a favor, que a pandemia deixou esse legado aí para a gente, né, essa experiência de trabalhar também de casa. Eu digo que Uberlândia tem, sim, muitas empresas que deixam o funcionário 1 dia, 2 dias, 3 dias trabalhando home office e que o importante é produzir, entregar um resultado, né? Então, eu vejo isso como flexibilidade. E a gente vê que as empresas hoje e as faculdades trabalham isso, deixando muito claro para os alunos que não são somente as habilidades técnicas, né? Vem aí as habilidades socioemocionais, que entre elas essa questão da adaptabilidade, né? Do ser criativo, do saber se adequar a novas realidades. E a gente viveu e vive isso. É um diferencial, né? Sim. A gente percebe com toda essa tecnologia que até proporciona essas várias modalidades de trabalho. Então, eu acho que não só a mão de obra, o trabalhador se adaptou, mas as empresas, o mercado de trabalho precisou se adaptar também. Também. Né? É meio que inevitável. Professor, agora é longe da gente fazer qualquer especulação, mas o que a gente pode esperar para o segundo semestre agora de 2024? A gente vem nessa crescente, né, dessa análise que a gente fez em 2023, primeiro semestre de 2024 positivo também. Qual que é a expectativa, então, quando a gente fala de geração de emprego para daqui até o final do ano? Então, a gente sempre pensa que as pessoas podem ou estão dispostas a consumir bens de consumo e gastar, né? E para isso a gente espera uma Selic baixando, e isso aconteceu pouquinho, mas aconteceu. Já sinalizaram, né? Longe do ideal, mas já sinaliza uma inflação que a gente vê que está dentro, né, e controlada daquilo que se esperava. É lógico que a gente teve essa novidade aí, novidade ruim, né, do que aconteceu nas cidades ali no sul, que acaba impactando todas do Brasil inteiro, porque é uma economia que realmente movimenta e abastece o Brasil de forma geral de alguns itens, mas mesmo com isso, de tudo que a gente lê, vê que a expectativa é positiva, mesmo que mínima, mas positiva, de crescimento, de geração de emprego. Que assim seja. Eleições municipais, elas podem interferir de alguma forma? O empresário, o investidor, ele pode se retrair, talvez, na expectativa do resultado de uma eleição municipal? Ou a senhora acha que não tem uma interferência direta? Não sei, eu vejo essa Uberlândia tão administrada, né, que eu acho que as pessoas estão deixando para pensar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Eu não vejo assim como me posicionar sobre, né, no que isso interferia. Eu espero que seja um político que dê continuidade com as obras que a gente tem em Uberlândia. Uberlândia é uma cidade que no Brasil é a 2ª em saneamento básico, né? Então, você vê que é uma cidade com muitas vantagens, que traz qualidade de vida para a população. Então, as pessoas querem vir morar aqui, querem vir trabalhar aqui, querem vir se estabelecer aqui. Vamos esperar que isso continue, né? Falando em termos políticos, é uma grande interrogação, uma grande incógnita, longe da gente ter, né, uma previsibilidade, mas talvez é justamente isso que não pode atrapalhar, né, o setor privado aí de continuar produzindo, gerando empregos, né? Vamos trabalhar e deixa que a eleição ela se defina nas urnas lá no mês de outubro. Professor, a gente está quase caminhando para o fim da nossa conversa. Que mensagem, então, a gente poderia deixar para o nosso telespectador que está aí, então, bem colocado, mas talvez pensando numa recolocação, quem está fora do mercado de trabalho e precisa de uma oportunidade ou quer empreender? Que mensagem que talvez a gente pode deixar aqui no final da nossa conversa, para quem nos assiste e sabe
da importância, da vitalidade do emprego, da sua geração de renda, né, para seguir em frente. Eu diria que aquelas ocupações assim que exigem menos qualificação, no que eu digo nível superior e tal, nós temos aí o Cine que trabalha as vagas, né? E talvez não é tão difícil essas pessoas chegarem a ter acesso a essas empresas, né? E eu diria para essas que exigem já uma qualificação maior, que as pessoas tenham seus currículos atualizados nessas plataformas, né? Para que as empresas os encontrem, né? Saibam que eles estão ali. Né, atualizado no sentido de colocar o que tem feito. A gente, como profissional, tem que continuadamente estar estudando, né, aperfeiçoando e atualizando o currículo, dizendo para o povo que você fez. A qualificação não pode parar, né? Não. Tem que ser constante. Exatamente. E as universidades estão aí com pós, com cursos de livres e tudo. Então, não tem desculpa de não tenho onde estudar. Uberlândia tem. E atualizar os currículos nas plataformas. Temos tantas aí profissionais, não vou citar aqui para não fazer propaganda, mas tem muitas. E assim, não dá para ficar parado, né? Achar que está pronto. Tá certo. Professora Cléo, costumo falar aqui que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas nosso tempo está se esgotando. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. E até a próxima, já renovando o convite então. Band Entrevista de hoje, recebendo a professora universitária Cleonice Lima Marim, né, com 32 anos de experiência de mercado, falando então da geração de empregos nesse primeiro semestre aqui em Uberlândia. A você de casa que nos acompanhou aqui no Band Entrevista, nosso muito obrigado e até o próximo programa.